Boa noite, Brasil. Boa noite, Montreal. Mais uma live aqui, mais um conteúdo para você. Então, hoje nós vamos falar para você que quer saber sobre bolsas de estudos no Canadá, mestrado ou doutorado. Então, se você busca mestrado ou doutorado no Canadá e pensa em aplicar para uma bolsa de estudos, esse conteúdo é para você. Então, não perca. Nós vamos aqui tratar desse tema. Eu e Lina Donar, já vou aceitar aqui o convite da Lina para a gente começar. Mas só se você está procurando mestrado ou doutorado e quer saber como você faz para poder estar aplicando, quais são os macetes, enfim, dicas valiosas sobre esse tema, tá bom? Então eu vou trazer aqui a Lina para a gente poder falar sobre isso. Oi, Hello! Ei, que bom te ver, que saudade, a última live, sinto sua falta. tudo bem? Eu também senti falta de Você, fazer. E o pior é que eu não fiz a com você e a outra. Ontem teve um problema aqui no Centre-Ville, teve um vazamento de gás aqui. Eles sério? evacuaram alguns prédios, a gente ficou sem eletricidade durante um bom período. Então eu Não. fiquei até fora de conexão. A Leila me ajudou com a Manu do Francês Fácil. E eles trouxeram um conteúdo bacana também. O tema era Descomplicando o Francês. Ela trouxe Ai, várias que dicas aí ótimo. interessantes. Ai, que bom. E Saudade aí hoje você vai também. falar de bolsa, né? Esse Hoje o tema. foco é bolsa, né? O tão sonhado ou tão perguntado tema de gente, eu consigo bolsa. Então tá aí, pessoal, para você que busca bolsa de estudo no Canadá, especificamente mestrado, doutorado, a gente vai falar um pouquinho dos outros programas, se é possível ou não, mas o foco hoje vai ser justamente esse, mestrado, doutorado e bolsas. Para É, você que ainda não se inscreveu ou que ainda não nos segue nas redes sociais, né, tá perdendo muito conteúdo, tá perdendo muita informação importante sobre a vida no Canadá. Então não perca, entra lá no nosso YouTube, assina o canal, no Instagram, siga-nos, Facebook também, para que a gente possa, né, tá aí entrando, levando o nosso conteúdo, sempre trazendo aí novidades sobre Canadá para a sua vida, certo? exatamente. Você que quer vir, curso de idiomas, college, universidade, ajuda para integração no mercado de trabalho através do coaching profissional, vistos, gente, qualquer tipo de visto, residência permanente, a New Way é o lugar para você. A gente resolve todos os seus problemas, né, André? Estamos aqui para te ajudar a tirar esse plano, a desmistificar todo esse monte de informações que você pode encontrar por aí. Então, esse é o Exatamente. nosso papel, esse é o nosso papel aqui. Não é complicar, mas é descomplicar. Assim como a Manu descomplica o francês, a gente descomplica o Canadá para você. Então, é Exatamente. isso. E diminuir os riscos financeiros e emocionais, porque a gente sempre fala, o investimento que você faz numa consultoria, né, com especialistas, para você não errar no programa de estudos e pagar 30 mil, depois ver que não era isso que você queria, ou ficar aí tentando se integrar no mercado de trabalho e não consegue porque não está com a metodologia, e aí cada mês que você deixa de trabalhar, você deixa de ganhar pelo menos US$ 2.000, pior cenário, salário mínimo, Perfeito, né? perfeito, Sendo que você perfeito. pode investir 720 no pacote inicial do coaching profissional, ou US$ 2.000 no coaching acadêmico, para você economizar aí pelo menos US$ 10.000 que você pode ganhar de bolsa de entrada, né? Então vale a pena, gente, o investimento, tá? O retorno é certo. E até mesmo para não jogar o teu plano por água abaixo, né? Então você escolhe um É, programa que não está. Vou te dar um exemplo: você escolhe um college privado em Toronto, em Vancouver, é, que não vai te dar na sequência é, possibilidade de um visto de trabalho pós-diploma e você não consegue efetivar o teu projeto Canadá, por exemplo, né? Entre outros exato. vários aí. Então é É. isso aí, né? E, e Realmente agora, com essas mudanças do PEC, né, André, cada vez mais o nosso trabalho vai ser fundamental para você tirar o seu projeto Canadá do papel e ter certeza que está tendo um planejamento que está todo certinho, todo alinhado. Agora, mais do que nunca, a gente não dá para errar, né, com as isso é. mudanças que vêm por aí. É isso é verdade. Nada garantido, ninguém garante nada. O que a gente garante é que a gente trabalha com empenho, dedicação e transparência Isso. para apresentar para vocês como é que a É. imigração se estrutura, quais são os caminhos possíveis e o que você precisa fazer para realmente tornar esse seu projeto de vida realidade. Então, esse é o nosso trabalho. É. Conte com a gente. E só para dar um exemplo, ontem eu atendi uma moça.
ela fez uma consultoria com uma outra agência, que obviamente não vou mencionar o nome. Ela é arquiteta, formada em arquitetura no Brasil, já com experiência de 2 anos, mandaram ela fazer um college, que não era um college bom, na área de finanças, gestão financeira. E ela chegou, o Covid começou, até hoje ela não começou a aula. E também não tinha nada a ver, e agora esse programa também não é mais legível. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que voltar para o Brasil e vai, em breve, começar o coach acadêmico para poder vir fazer um mestrado em arquitetura, que é o sonho dela desde o início, mas o pessoal falou que não, vai para college, que é muito melhor. Aqui na New Way a gente não faz isso, a gente vê o que é melhor para você. Tem gente que o perfil melhor é o college, e tem gente que o perfil melhor é a universidade. E tem gente que dá para vir com trabalho já, dá para a gente fazer um coaching profissional, na área de TI, por exemplo, e já tentar um trabalho direto, tá? Perfeito, perfeito. Só um exemplo. A Loren, hashtag vamos ser felizes no Canadá. Gente, a Loren não perde uma live, eu fico impressionada. Fiz uma live hoje mais cedo e ela tá sempre presente. Loren, você é demais, sou sua fã. Eu que sou sua fã. Quando é que ela então chega? Vamos lá? Loren, vamos... Quando ela chegar, a gente tem que fazer uma festa de recepção para ela. Vamos, adoro. Festa comigo mesmo. E agora que tá liberando, né? Vida voltando ao normal, né, Lina? Vida voltando Graças a Deus. Hoje eu tô doida pra fazer a nossa festinha da equipe da New Way lá na minha casa, que a gente tinha pré-combinado, mas aí deu, né? Não deu pra gente fazer. Então, vamos fazer em breve. Estamos voltando aqui, a St. Catherine aqui, no final de semana passado, já tinha fila na H&M, na Adidas, na frente da Michael Kors, já tinha fila para entrar. Claro que não é fila pelo volume de pessoas, mas é fila pela quantidade de... Eles estão controlando o acesso, mas existe um número grande. Eu vi hoje uma cliente nossa também que fez um stories lá no outlet de Mirabel e também estava fila, eles reabriram, né? Então, o pessoal economizou aí, ou ficou sem poder gastar um tempo. Agora vai gastar tudo. Bora gastar tudo. Então, a vida começa a retomar, vão abrir os salões de beleza, os centros de estética, as academias. Então, o governo tem feito o plano. Aqui no Quebec está caindo bastante a questão dos casos, mesmo com a gente saindo do confinamento. Então, a princípio, a vida deve retomar ao normal. E claro que para os estudantes internacionais, isso vai implicar um pouco mais de tempo ainda. Eu acredito que as escolas presenciais é algo que vai levar um pouco mais de tempo, né? Mas abertura de fronteira, o Brasil ainda está meio crítico com relação dos casos, então eu acredito que esse ponto vai ser um pouco conservador. Vamos aproveitando os cursos que têm possibilidade de serem feitos de forma online, então as instituições de ensino, né, que podem, estão oferecendo. Então, assim, nós vamos caminhando para uma retomada de uma vida um pouco mais normal, um pouco mais do que a gente já estava acostumado. E eu queria só fazer um comentáriozinho sobre essas mudanças do PEC, porque tem muita gente aí assustada, a gente ainda não pode afirmar nada, né, porque ainda tem também, está tendo o Monsef Derragi, você conhece o deputado Monsef Derragi? Sim. Monsef mandou mensagem anteontem, falando, Lina, eu quero conversar com você para a gente ver se marca uma live, porque ele está lutando muito, né, para não ter essa mudança. Então, assim, haverá mudanças, para mim isso é claro, mas a gente tem que esperar, porque pode ser menos pior, digamos assim, do que o pessoal está imaginando, porque a sociedade civil aqui, a gente faz muita pressão e funciona. Foi o que a gente viu em novembro. A sociedade civil fez pressão às universidades, o Monsef foi um deputado que liderou esse dossiê e eles conseguiram. Então, e outra coisa, as mudanças que vão ter, eu entendo que o ideal seria que ficasse como está agora, mas o Quebec está fazendo isso, gente, para proteger a economia. A gente adora ficar numa província linda, maravilhosa, com a economia aquecida, com trabalho. Para isso, o Quebec precisa de mão de obra qualificada que se torne população economicamente ativa. E tem muita gente que termina os estudos, volta para o seu país de origem, espera a residência do seu país de origem. Isso não resolve a questão da economia, porque a economia ela só gira com mão de obra qualificada. Então, é um preço que todos nós pagamos, porque o que eles vão pedir é, quando terminar os estudos, vai ter que trabalhar um período para poder, depois disso, solicitar a residência permanente. Mas é para o bem de todo mundo, gente, tá? Agora, claro que tem umas partes dessas mudanças aí que eu gostaria que fosse diferente. Então, vamos observar. Mas eu sou da seguinte mindset, né, André? Vamos focar na solução? Sempre tem solução, gente. Sempre vai ter solução e as portas sempre vão estar abertas, porque a gente tem que analisar o macro. Os estudos mostram que a curva da falta de mão de obra ela está ascendente. Então, para nós que somos imigrantes, o melhor ainda está por vir.
porque em 2030 que vai chegar no topo, ou seja, a falta de mão de obra ela tá aumentando. Então eles vão precisar de cada vez mais estudantes internacionais e mão de obra estrangeira. Só que o Quebec tem certeza que esses estudantes vão permanecer aqui após os estudos, porque eles precisam dos estudantes internacionais para trabalhar aqui, tá? É isso aí. É importante entender isso, porque esse é o fundamento da imigração. Eu sempre falo, tem que conhecer o que tem por trás. Não é só, eu quero saber qual o plano que me leva até o Canadá. Vamos entender o que tem por trás, que isso ajuda você a ter plano A, plano B, plano C e assim se organizar de uma forma melhor. Então, o foco é o mercado de trabalho. O que a gente precisa para se preparar para o mercado de trabalho? A gente já fez aí uma série de lives com uma porrada de conteúdo super interessante, super pertinente. Então, os idiomas está bem, então não perca tempo, vá, estuda, seja online, presencial, no Brasil, no Canadá, pouco importa. Estudem, aperfeiçoem os idiomas de vocês, o inglês e o francês, aí dependendo do plano, né? Mais um, mais outro, ou os dois. Busque qualificações. A gente estava batendo um papo, eu e a Luz, com um cliente, ele me perguntou, André, quais as chances eu tenho de arrumar emprego aí no Canadá? E aí eu estava trazendo, eu falei, olha, o que você está fazendo para conseguir um emprego no Canadá? Exatamente, as suas chances é proporcional ao tamanho do seu esforço. Perfeitamente. Aí eu falei para ele, não, porque eu tenho vários amigos que chegaram aí e já conseguiram emprego. Aí eu falei, maravilha, então eles fizeram a parte deles. Eles foram trabalhar no McDonald's ou foram trabalhar em algum lugar. Eu falei, peraí. Então eles não se esforçaram, eles chegaram e pegaram a primeira coisa que apareceu. Tem vários empregos aqui que aparecem. Você chegar e trabalhar no atendimento ao cliente, isso tem de sobra. limpeza, isso aí você consegue para ontem, às vezes até sem falar inglês ou francês. Exatamente. Daí vai ser a sua realização profissional, daí vai ser o que você realmente quer. É aí que a gente precisa tomar cuidado, porque isso também, por isso que a gente fala dos impactos emocionais, porque isso acaba sendo muito fator de decepção das pessoas e fazendo com que elas voltem antes mesmo de começar o projeto delas, né? Porque elas, isso aqui não é o que eu sonhei, então a expectativa é uma, a realidade é outra. Não, não é. Você fez uma expectativa, mas você se enfiou em uma realidade que talvez ela não seja tão verdadeira desse jeito. Então, é importante o preparo, o autoconhecimento, né? Em que momento da sua vida você está, o que você fez para alcançar ali. Então, eu até dei uma sugestão para ele, baseado no que a gente já trouxe. Falei, olha, você está aí no Brasil agora esperando visto, olha as vagas. Eu dei um Google assim na hora, vieram mais de 100 vagas na área da pessoa. Falei, tá aqui, Aí repassei com ela um pouco das habilidades. Eu tenho tudo isso, eu só não tenho. Aí quando ela falou só não tenho, eu falei, pronto, tá aí o que você tem que fazer. Esse só não tenho, pega isso e vai estudar. Então ela não conhecia um software, por exemplo, o QuickBooks. Eles falavam conhecimentos no software QuickBooks, que é muito usado na área financeira. Cara, então vai lá, estuda. Mas do Brasil? Sim, curso online do QuickBooks, já pega uma formação e assim você consegue, quando chegar aqui, se integrar melhor. Então é importante vocês terem essa consciência. Como a Lina falou, o tamanho do seu sucesso é baseado na energia que você vai gastar para alcançá-lo. Então, dedicação, coloca aí em prática tudo que a gente tem ensinado por aqui, que com certeza sua imigração vai ser um pouco mais light. Difícil vai ser de qualquer jeito, porque toda mudança, tudo tem impacto, mas não vai ser tão traumática quanto você chegar aqui, né, e se deparar com tudo diferente, tudo novo, né? Exatamente. Falou tudo, André. E para você que está pensando em fazer um mestrado, um doutorado e quer saber se tem bolsa para minimizar o impacto financeiro aí, para economizar um pouquinho aí no seu projeto, a Lina vai nos dizer hoje se é possível ou não e como é possível. Lina, eu quero fazer um mestrado, um doutorado no Canadá. É possível pagar de forma reduzida? É possível, gente. Mais de 70% dos meus clientes conseguem bolsa, seja bolsa de entrada ou ao longo do programa. Por exemplo, todos os meus clientes vão para a Universidade de Montreal até hoje conseguiram bolsa. Todos, tá? Então, tem as universidades francófonas oferecem muitas bolsas, tá? Primeira coisa para você aplicar para bolsa, a gente, é ter uma carta de aceite da universidade. Não dá para falar de bolsa se você não tiver admitido na universidade. Então, a primeira coisa é preparar o seu dossiê de admissão, que só você ver as outras lives no IGTV aqui da NIU e no canal no YouTube, tem lá explicando o processo de admissão, como escolher os programas, tem tudo, gente. Só assistir lá, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as ofertas
ofertas de bolsa são para mestrado e doutorado, a grande maioria. Graduação tem pouquíssima oferta de bolsa, é mais para bolsas de excelência, quase não tem bolsa de admissão, bolsa de entrada, tá? Pós-graduação, gente, costuma não ter oferta de bolsa, então se você é estudante internacional, venha primeiro fazer, se você tiver graduação, obviamente, ou mestrado ou um doutorado, tá? Porque pós-graduação, Graduate Diploma, ou DSS, que é Diploma d'Études Supérieures Spécialisées, que é pós-graduação de um ano e meio, não tem oferta de bolsa, tá? E também não é elegível para o PEC Estudos, quem quiser vir para o Quebec. Então, você fica num limbo, não resolve sua vida. Então, mestrado, e lembrando que existem 2 tipos de mestrado. A gente tem o mestrado clássico, com tese, e o mestrado profissional, porque tem muita gente que ainda acha que mestrado é só para quem quer seguir carreira acadêmica. Não. O mestrado aqui tem vários que são uma formação profissional, é como se fosse uma pós-graduação, só que ela inclui um período de estágio. Em vez de ser só, a pós-graduação são só as disciplinas. O mestrado são as disciplinas, o mestrado profissional são as disciplinas e mais um período de estágio. É como se fosse uma pós com estágio. E no final você tem que escrever um relatório. Então, eu sempre dou o exemplo. Eu fiz meu mestrado profissional na Universidade de Montreal, Estudos Internacionais, fiz um estágio na delegação do Quebec em Atlanta, nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa de mobilidade, eu vou explicar as categorias de bolsas, mas eu ganhei uma bolsa de mobilidade de $4.000, tá? Então, existe, gente. Depois eu vou contar as bolsas que eu ganhei para vocês entenderem um pouquinho melhor também como é que funciona, tá? Vamos lá, tipos de bolsas. Tipos de bolsas? Não, o primeiro tipo é a admissão, que é o primeiro que você vai aplicar. Quando você receber a carta de aceite do seu programa, seja mestrado ou doutorado, é a bolsa de admissão. A maioria das universidades, essas bolsas de admissão, elas são automáticas. Então, como é que você faz para conseguir essa bolsa? O dossiê, o application tem que estar incrível. Aí que entra o nosso trabalho aqui, o coaching acadêmico, gente, que é um trabalho que eu faço pessoalmente com os meus clientes aqui pela Newway. Quero saber, manda mensagem aqui, inbox na Newway, que as meninas, né, a equipe te manda toda a informação. Porque a bolsa de admissão, os documentos que eles vão analisar é o seu dossiê. Diplomas com histórico de notas, currículo, carta de motivação, carta de referência e o nível, o teste de proficiência do idioma. Então, por isso que é importante os documentos estarem no modelo, o idioma perfeito, a carta de motivação tem que ser uma carta madura, bem redigida, com quais são as suas experiências e formações pertinentes, metas de carreira, por que você quer aquele mestrado, aquele doutorado, o que você quer se especializar, né? Tem que ser uma carta madura, tá, gente? Bem objetiva, cirúrgica, não é falando, meu sonho é isso, eu quero ser um cidadão do mundo, fazer a diferença. Não, pé no chão, tá? E ao teste de proficiência do idioma. Quanto maior for a sua nota, melhor. A universidade pede 7 no IELTS, foca no 8. Show. Não foca no 7, foca no 8. Pede 95 no TOEFL, foca em 105, entendeu? Aumenta, vai além, go the extra mile, tá? É isso que vai te ajudar a conseguir bolsa de admissão, porque recebeu a carta de aceite, aí você tem que entrar lá na plataforma de estudante do programa, fala lá que você aceita, aí em seguida que eles vão te dar a resposta, é automático, a maioria das universidades, para a bolsa de admissão, tá? Essa é a primeira bolsa que eu sempre aplico, né? Eu sempre oriento os meus clientes do coaching acadêmico. Então, bom, Paulina, não adianta eu querer aplicar, então, antes... Não adianta. Não adianta. Você tem que estar admitido para ser elegível a uma bolsa. Você tem que existir para a universidade. A universidade só vai otorgar... a universidade tem que te conhecer, ela vai avaliar os melhores candidatos, por isso que, como é que ela faz a bolsa de admissão? Ela pega os applications dos candidatos do mundo inteiro e vê quais são os melhores. É por isso que você vai estar concorrendo com gente do mundo inteiro. Por isso que eu falo, gente, para que serve o coaching acadêmico? Para aumentar as suas chances de admissão e conseguir bolsa. Para ter a metodologia para preparar seu dossiê de forma excelente. Porque aí que você precisa se destacar entre os demais candidatos, tá? E a única forma de se destacar são os documentos, né? Isso que eles vão analisar. Então não adianta vocês, eu vou ser admitido e depois, se eu passar, eu tento a bolsa. Não. A gente já tem que, na admissão, saber que a gente está buscando essa bolsa, então o dossiê vai estar bem preparado para você, além de ser aceito, já ganhar essa bolsa de entrada, que a Lina vai explicar o melhor aí do que seria ela. E essa bolsa de entrada, gente, ela é um desconto na fatura. Então, por exemplo, ela pode ser um desconto de 1/3 ou até de 2/3. Então, um mestrado que custa 30 mil, eles podem te dar uma redução inicial
para você, o mestrado, em vez de sair por US$ 30.000, o mestrado todo de 2 anos, sair por 20 mil ou até 10 mil. Eu tenho clientes agora que foram admitidos, uma no mestrado em Business Law da UDM, ela recebeu a bolsa, em vez dela pagar 30 mil, ela vai pagar menos de 10 mil o mestrado todo. E outros clientes que conseguiram a bolsa, em vez de pagar 30 mil, vão pagar 19 mil o mestrado todo, tá? O mestrado todo. Isso eu estou falando bolsa de admissão, porque você pode acumular bolsas ao longo do programa. Por isso que essa bolsa é maravilhosa. Já de cara, você resolver de 1 a 2 terços do problema já é maravilhoso. E aí depois você resolve ao longo do mestrado, do programa, você pode ir acumulando outras bolsas e o mestrado, no final das contas, pode sair por 10 mil, US$ 5.000. Tá? Lembrando que o fato de você estar fazendo mestrado e doutorado, ele tem vários outros fatores que te ajudam, além de ser, né, uma continuidade na sua carreira, e a gente não está dizendo que o college não é um caminho bom, como a Lina falou, tudo depende do perfil, dos objetivos, método dos de carreira, da sua vida como profissional, tá? Mas aqui o tema específico é esse, é por isso que a gente está enfatizando em doutorado e mestrado. Então, além de você preparar a sua carreira, né, além de você se engajar, você vai conseguir estar aplicando para o visto. Um mestrado, um doutorado é muito mais bem visto na hora da aplicação. Então, para conseguir uma aprovação de visto em mestrado, doutorado, muito melhor. É mais fácil. Se você vem com a bolsa, esse valor ele reduz o que você tem que comprovar no financeiro. Então, comprovação financeira. Vai te ajudar lá. Além de você não ter que pagar o bendito dinheiro todo, ele te ajuda a mostrar, ó, governo, eu tenho bolsa aqui. Então, exatamente. Eu já fui... Porque imagina, o governo olha e fala, não é todo mundo que tem bolsa. Se essa pessoa tem bolsa, é que ele tem um excelente dossiê que foi avaliado por uma instituição minha, né? Canadense. É um endosso. É um endosso. Então eu falo, opa, esse candidato, ele melhor ainda. Então, tudo isso na hora da análise do dossiê é levado em consideração pelo agente de imigração também, tá, gente? Ai, gente, é por isso que eu amo, tá vendo? É por isso que eu amo fazer live com esse homem. Ele entende tudo, ele tira as palavras da minha boca. É bom demais, André. Ai, que delícia. É ótimo. Tá vendo, gente? Por isso que a gente uniu forças, tá vendo? Juntos, a gente é muito mais forte. Muito mais forte, tá aí. E é isso que a gente quer, unir força com os nossos clientes. Esse é o nosso trabalho. Vamos juntos mudar esse Canadá aqui, transformar ele numa terra de brasileiros. Opa! Ousado. Grande, meu estilo. Dominar esse Canadá aqui. Então, beleza. Então, tem a bolsa de entrada, que a gente faz junto na admissão. Depois, aí tem várias categorias. Tem bolsa de excelência, que é a nota. Gente, você quer conseguir isso, independente de qualquer bolsa que você queira aplicar, qualquer categoria, a base, gente, são as suas notas nas disciplinas. Então, tire notas altas, que é isso que vai te ajudar a conseguir bolsa ao longo, tá? Bolsas de excelência. Tem bolsas de engajamento e liderança. Você faz parte de um projeto paralelo, de uma ONG, ou para uma iniciativa que você teve dentro da universidade, com um grupo de estudantes, não, alguma ideia, um trabalho social, um trabalho em uma câmara de comércio, algum trabalho de engajamento na comunidade que mostre liderança, eles valorizam muito isso aqui também. Você pode apresentar a sua candidatura e conseguir uma bolsa. Bolsas de área de pesquisa. Tem bolsas que são para quem estiver pesquisando na área de ciências biológicas, desenvolvimento de remédio, engenharia, direito. Você vai ver lá. Eu vou explicar para vocês onde é que vocês vão procurar também. Área de pesquisa. Bolsa de mobilidade, vai fazer um período de intercâmbio durante o seu programa, um ano, você está fazendo doutorado aqui, mas você pode fazer um ano do doutorado em outro país, ou em outra cidade, ou um estágio, igual eu fiz um estágio, ganhei uma bolsa de mobilidade, US$ 4.000, porque era um estágio creditado, né? Então, quando é um mestrado profissional e o estágio é creditado, você tem plena chance de conseguir bolsa de mobilidade, tá? Ou então, por exemplo, bolsa para apresentação de artigo em conferência. Você mandou seu artigo para uma conferência internacional e foi convidado para apresentar, eles pagam sua passagem e hotel, custo fixo da sua viagem. Tem bolsa para isso também. Difusão de resultados de pesquisa. Você terminou essa pesquisa, seja mestrado ou doutorado, você quer divulgar os resultados em plataformas que às vezes você precisa de um orçamento aí para divulgar, eles também te dão esse tipo de bolsa. Empreendedorismo, você começou... Tem uma história fantástica da Margarete Magdesian, depois a gente pode até ver se a gente faz uma live com ela. Ela é pesquisadora da McGill, fundou uma empresa que chama Ananda. Eu entrei no LinkedIn dela outro dia, que eu fui colocar ela em contato com uma coach minha. Foto dela com o Justin Trudeau no LinkedIn.
e ela está poderosíssima, na área de nanotecnologia. A Margarete assistiu uma palestra dela, e ela, pesquisadora, nem sabia. Eu lembro que eu assisti a palestra dela, falou, gente, eu nem sabia o que era a fatura, como fazer uma fatura. Era pesquisadora de laboratório. Então, a história dela é muito fantástica. Depois, vamos ver se a gente convida ela para uma live. Banco, gente, os bancos dão bolsa. O banco que você fizer parte, então, Banco Desjardins, Scotiabank, BMO, qualquer banco, eles dão bolsas para os clientes que são estudantes, tá? Então, você pode aplicar também a bolsa do seu banco, tá? Só você colocar lá, Bourse d'études Banque Desjardins, o que você vai achar, tá? Veja do seu banco, tá? Você tem que ser cliente do banco. Para estágio, vai fazer um período de estágio, também tem bolsa. Redação de tese, você está no período da redação da sua tese, de mestrado ou doutorado. Você precisa concentrar, precisa ficar tranquilo, para não ter que ficar trabalhando e poder estudar 100% do tempo. Eles te dão uma bolsa também, subsistência. Bolsa de ajuda financeira e perseverança. Pessoa que está apertado de dinheiro, não tem mais dinheiro, está apertado, está lutando, mas eles querem, porque uma vez que o estudante está dentro da universidade, a universidade não quer perder esse estudante. A universidade faz todo o esforço para que ele termine o programa de estudos. Então, tem essas bolsas de perseverança. Às vezes também, por exemplo, para estudante que é monoparental, a gente fala assim em português, tem às vezes estudantes internacionais que vêm, mulheres que vêm, mãe solteira, né, com filho, então eles têm bolsa também. Aí tem por categoria também da pessoa, por exemplo, deficiente físico, gente, tem bolsa. Bolsa para mulher, estava entrando no site da Udemy, um monte de bolsa para quem é, para mulher. Ou comunidade LGBT, eu vi, quem é gay, ontem eu estava atendendo um cliente meu, a gente estava explicando bolsa para ele, aí eu fui mostrando, né, o repertório. Aí eu falei com ele, Alexandre, se você quiser virar mulher ou trocar de lado, você tem mais chance de bolsa aqui. Aí a gente riu, até ele falou, no quê? Eu pago, mas não quero. Tem também. Ou a bolsa para atletas, você que é um atleta na universidade, né, porque todas as universidades aqui, gente, elas têm o centro esportivo e tem as equipes profissionais de vários esportes. E você pode fazer parte. Você pode conseguir uma bolsa também. E para terminar, a comunidade ética. Por exemplo, nós que somos brasileiros, nós somos latinos. A gente é considerado comunidade étnica, tá? Apesar de ter cara de gringa, né? Eu sou comunidade étnica, tipo minoria visível. Então você pode também, tá? Os latinos, entra lá, comunidade étnica. Tá? Ou seja, tem bolsa de entrada e ao longo do teu programa você tem várias bolsas que você pode se enquadrar. Seja pela questão da divisão aí do apoio à mulher, do respeito à questão da comunidade LGBT, a questão da etnia, o foco nos esportes e assim por diante. Então, pessoal, existem várias bolsas e aí você vai falar, André, mas vocês vão ajudar a gente, né? O coach acadêmico, ele ajuda só na bolsa de entrada. Não, é uma técnica que a Lina vai ensinar e você vai aplicar isso para qualquer outra bolsa. E aí você consegue, ao longo do teu programa, acumular esse desconto máximo aí, chegando a pagar aí 1/3 do seu mestrado, tá? Então, não percam. A Lauren mandou obrigado por sempre falarem de assuntos tão importantes. O meu cliente que eu comentei, gente, o Alexandre, acabou de entrar aqui, o Xande, que eu falei, Xande, tem bolsa para mulher, paguei, você lembra, Xande, que a gente falou ontem, a gente ria, Foi muito bom. Aqui, sou formada em Direito e gostaria de manter a área aí. Penso até em refazer o curso de Direito, né? Pois acho que só um mestrado não seria suficiente para me inserir no mercado de trabalho. O que vocês acham? Então, depende de qual área você vai atuar, né? Depende, claro, porque se a área de direito corporativo, que é direito dos negócios, né, business law, ou direito internacional te atender, então você pode vir fazer um mestrado, direito internacional ou business law, né, direito corporativo, que dá para você atuar de forma plena, maravilhosa, só com mestrado. Claro que você não vai poder advogar, ser advogada a última do topo da pirâmide, que vai ser a que vai assinar a responsável, porque você não vai ter a ordem da OAB aqui, né, do equivalente que é o barro, tá? Agora, se você falar assim, eu quero trabalhar com direito penal, direito civil, trabalhista, eu quero advogar lá na frente do juiz, aí de fato você tem que praticamente refazer a graduação toda, porque o direito em cada país é diferente, né? O direito doméstico, tá? Aí de fato é refazer
praticamente toda a graduação, que é o que eles pedem no processo da ordem, né? E no final tem que fazer a prova da ordem dos advogados aqui, tá? A Castro fala que ela é engenheira ambiental há mais de 10 anos, se ela consegue trabalhar. Consegue trabalhar, consegue. Aí o Total. desafio é saber como é que você vai conseguir o seu visto para estar de forma legal aqui e poder exercer a tua profissão. Ou faz o coach profissional para poder aplicar as vagas estando aí do Brasil, e aí ser contratado por uma empresa e vem, ou vai aplicar um curso que vai te dar também uma permissão de trabalho e Mestrado. fazer essa composição estudo mais trabalho. É, Seria uma forma aí. exatamente. E Ou pelo mestrado. na área ambiental, o mestrado é muito bem-vindo, né? Quebec é referência, tá? Na área de meio ambiente, engenharia ambiental, Quebec é uma referência internacional. Show. Aí a Clara falou, vocês estão deixando mais animada para tentar o mestrado. As pessoas acham que o mestrado é um bicho de 7 cabeças, que é impossível, tal. Não é É, não, viu, Clara? Não é não não. é? Claro que ele exige um pouco mais de preparação. O exemplo até que a Lina deu da pessoa que ela atendeu ontem, ela perdeu a data do intake de entrada por falta de um planejamento mais estruturado. Agora Sim, só tem, por exemplo, a próxima sessão de setembro. Então não é tão... A inserção, o início dos estudos não é tão rápido quanto o college, mas é é. totalmente possível, que basta ter um planejamento. A gente fala nas outras lives com relação ao prazo, então dá uma olhadinha lá, mas pelo menos um ano de antecedência para É, você no poder mínimo. preparar isso e conseguir já entrar com a bolsa, né, igual a gente está dizendo aqui, tá? Mas é totalmente possível. Aí tem que entender também qual é o teu idioma, né? Qual o nível do seu idioma hoje, para saber se consegue ou não aplicar. Enfim, mas é totalmente viável, totalmente possível. Tá cheio de brasileiro fazendo mestrado e doutorado Ih, aqui, viu? gente. Nossa, meus clientes todos são admitidos. Vem pra É. cá. E aí, Lina, então eu tenho vários tipos de bolsas. Como é que eu faço para encontrá-las? É, Aonde eu vou? e o jeito que eu acho mais fácil é escrever no Google. Tem qual universidade que você quer? Você pode colocar lá Scholarships University Toronto, né? O Bourse d'études Université de Montréal, né? Colocar no idioma. E no repertório da universidade. É claro que tem sites, por exemplo, tem um site que chama scholarshipscanada.com, né? Tem também, se você jogar lá Scholarships Canada, você vai achar o site oficial do governo, né? Mas eu gosto muito do repertório das universidades, porque é um repertório que tem filtros, porque aí você não fica perdendo tempo. É usar o filtro, porque, gente, uma dica, não adianta aplicar para a bolsa que você não corresponda a todos os critérios de elegibilidade. Se você não responder a todos os critérios, não perca seu tempo, porque eles não dão bolsa para quem não tem todos os critérios, tá? Primeira dica, mesmo. Então, por isso que você usando o filtro dos sites das universidades onde tem os repertórios, você economiza tempo. Qual que é a primeira, se você é estudante internacional, a primeira coisa que você tem que marcar lá no filtro? Estudante internacional, porque tem mais bolsa para quem é residente permanente cidadão. Então não adianta você colocar lá só, por exemplo, eu quero bolsa para mestrado na área de engenharia ambiental, você vai ter uma lista lá, mas que inclui os residentes permanentes, então você vai ficar perdendo tempo olhando um monte de bolsa que não é pertinente. Então, a primeira coisa que você tem que marcar é estudante internacional no filtro e qual que é o seu diploma, se é mestrado ou doutorado. Aí só de marcar esses dois, aí você vai ter uma gama enorme, né? Isso aí, esses dois filtros já é suficiente para começar. Aí depois você pode marcar, porque tem lá por áreas, direito, sociologia, antropologia, você pode marcar pela sua área também. Tá? Você vai ver, use esses filtros dos repertórios das universidades, que na minha opinião é o jeito mais fácil, mais claro de procurar a bolsa, tá? Maravilha. É, O outra Daniel, coisa, o Daniel pergunta se um diploma tecnólogo no Brasil é elegível para o mestrado no Quebec. Não. não, tem que ser graduação. Para fazer mestrado tem que ter graduação, né? Baccalaureate, undergraduate, bachelor's degree, tá bom? Então, Daniela, no seu caso, ou você partiria para fazer a graduação aqui, ou o college seria uma forma interessante de você ter a composição de experiência de estudo no Quebec, mais a sua experiência de trabalho. Então, dependendo da tua área, aí a gente pode avaliar se vale a pena investir na graduação mesmo,
ou focar num curso técnico aí para poder seguir o teu percurso, tá? Até porque, gente, tem áreas que é só o college que atende, viu? Tem áreas tipo estética, gastronomia, ensino para, né, primeira infância ali, tem uns programas na área de TI também, não que a universidade não tenha TI, mas dependendo do perfil, o college é mais interessante. Então, assim, a gente tem que ver qual que é o seu, porque dependendo do que você quiser, hotelaria, né? Tem áreas que é só college, tá? E a universidade não oferece. Aí, gente, doutorado, quero fazer uma observação. Primeira coisa, não existe, gente, fazer doutorado sem bolsa, tá? Não existe. Inclusive, tem bolsas aqui que não são outorgadas por falta de candidato, tanto em nível de mestrado quanto doutorado, pra vocês terem uma ideia. É papo sério, Porque o dinheiro está disponível, mas eles vão dar para quem souber preparar um dossiê, quem soubesse vender. Eles querem, porque é um investimento que eles querem ter certeza que eles vão ter retorno, né? Na performance acadêmica, né, do que aquele estudante vai realizar, tá? Então, para o doutorado, gente, o orientador é a pessoa-chave para você conseguir bolsa, tá? Então, por isso que é tão importante o primeiro contato com esse possível orientador. Nós tínhamos um contato, né, no coaching acadêmico, a gente trabalha assim, ok, vamos definir qual que é o professor orientador de interesse. Descobrimos lá o professor que é o pica das galáxias, que o estudante fala, nossa, esse professor tem que ser o meu mentor, ele realiza pesquisa, ele é especialista exatamente no que eu quero. Então, a gente tem que preparar o currículo, se for necessário, um pré-projeto de pesquisa de 5 páginas, um e-mail de apresentação e o LinkedIn tem que estar pronto, tá? E aí a gente manda esse e-mail, tem que ser um e-mail bem cirúrgico, bem estruturado, tá? É super importante, porque deixando essa primeira impressão, até porque esses orientadores são contactados por estudantes do mundo inteiro, é aí que ele vai falar assim, ok, vamos fazer uma entrevista por telefone ou por Skype, por online, o que seja, e aí nessa entrevista você tem que arrebentar também, porque o professor te amando, você se tornando irresistível para ele, e já aconteceu caso com clientes meus assim, que o cliente nem precisa comentar de bolsa, ele é irresistível desde o início, impecável, chega no final da entrevista, o professor fala assim, então, você já tem bolsa? A estudante, não, professor, inclusive era um tema que eu gostaria de abordar, que eu preciso de uma bolsa. Deixa que eu quero te ajudar. Porque, gente, o diretor de pesquisa, o orientador, o pesquisador, ele também tem meta. Ele precisa terminar a pesquisa dele, ele precisa, no final de cada ano, apresentar um relatório com os resultados, com os números, com análise quantitativa, qualitativa, né? Para poder renovar os fundos do governo, os fundos que investem na pesquisa. E para ele apresentar excelentes resultados e conseguir renovar os fundos, ele precisa de uma excelente equipe. Para ter uma excelente equipe, ele precisa de excelentes estudantes. Para ter excelentes estudantes, ele precisa o quê? Que você se venda, para ele ver que você é excelente. Aí ele vai te dar bolsa. Porque ele vai falar assim, quem quer dinheiro? Não vai, gente. Não vai. Né? Porque eles são abordados por estudantes no mundo inteiro. Então, eles vão investir nos melhores, no que eles tiverem certeza do estudante que vai chegar fazendo a diferença, do estudante que vai chegar no doutorado, né, no programa de estudos, na unidade de pesquisa dele, e já vai chegar se sambando na cara da sociedade, entendeu? É basicamente isso. Vamos lá, gente. Outra coisa que eu quero reforçar aqui. Bolsas ao longo do programa. É fundamental você, duas coisas, ter excelentes notas e construir relacionamento com os professores, gente, porque os professores, eles sabem sobre as bolsas, eles dão dicas e, sobretudo, eles vão escrever cartas de referência para você, porque para as bolsas ao longo do programa, eles sempre vão pedir carta de referência de um professor atual do seu programa. Então, o professor, primeiro, que ele não vai te recomendar se você não for excelente aluno. Segundo, que ele não vai fazer uma carta tão legal se ele já não tiver uma relação de empatia com você, tá? Então, por isso, converse com o professor, chame para tomar um café. Viu um artigo interessante que você lembrou? Eu vou dar mais dicas sobre isso na próxima live, na terça-feira, sobre alta performance acadêmica. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, tá? Na próxima terça-feira. Mas é fundamental construir relacionamento. Para conseguir estágio também, gente, esse caso eu não me esqueço. Eu tinha um professor na Universidade de Montreal, consultor da UNOPS, que é um organismo da ONU, ele era consultor em segurança alimentar, da Argélia, ele, um professor argelino. E aí a gente tinha uma ótima relação, a gente almoçava, tomava café de vez em quando, eu conversava muito com ele, construindo um relacionamento, não pensando, eu quero estágio, nada disso, gente.
Sempre tem que ter verdade, né? Não olhar o outro como objeto para eu usar para eu crescer, mas porque eu me interesso para o outro, porque eu quero agregar valor na vida do outro, tá? Antes de qualquer coisa, eu agreguei muito valor na vida desse professor, eu não pedi absolutamente nada, eu cheguei só agregando. E aí, quando eu fui pedir para ele uma ajuda, porque eu tinha aplicado para um estágio na UNOPS em Jerusalém, na faixa de Gaza, e eu sabia que era um estágio concorrido, eu fui até ele para pedir alguns conselhos para o meu application, porque eu sabia que ele conhecia essa organização da ONU, UNOPS, intimamente. E eu pedi só um pouquinho, falei, professor, eu vou aplicar para essa vaga, e eu queria, se eu puder marcar um café com você, ou agora, 5 minutinhos para eu te fazer algumas perguntas. Ele falou, Lina, eu vou fazer melhor, eu tenho uma grande amiga que é diretora no escritório central da UNOPS em Londres, eu vou mandar um e-mail para ela falando que você é minha melhor aluna, porque você é minha melhor aluna. Eu lembro direitinho, eu fiquei tão feliz, é bom, né? A gente ouviu o elogio de professor. Falou, eu vou pedir para ela te ajudar. Aí, gente, ele mandou um e-mail para ela falando que eu era a melhor aluna, não sei o quê. Ela falou, claro, vou ter o maior prazer. Ela marcou um Skype comigo. Quando eu pesquisei o nome dessa mulher, não esqueci o nome dela, Fatiha Serrour, o nome dela, argelina também. Tinha foto dela com a rainha da Inglaterra, gente. Ela tinha sido diretora do Common Law, que é a organização internacional que engloba os países que foram colonizados pela Inglaterra, né? Que é o Common Law. E ela é diretora poderosíssima, mulher. Eu falei, nossa, tem que me preparar muito, né? Me preparei, gente, fiquei, sério, eu fiquei, assim, uma tarde me preparando, lendo tudo sobre o conflito Israel-Palestina, questão, né, da religião muçulmana, relação Ocidente e Oriente. Lembro que eu entrei no site da UNOPS, sério, eu escrevi, fiz esquema, falei as experiências, escrevi minhas experiências, tudo que eu falo para vocês aqui, gente, eu faço, tá? É o que eu faço na minha carreira. Escrevi tudo, sério, eu lembro que eu fiquei uma tarde, só me preparando. Aí, quando fizemos o Skype, ficamos 1 hora em inglês. Ela me fez perguntas difíceis, ela foi muito amável, porque ela transferiu a empatia do meu professor para ela. Então, ela já chegou me adorando, ela falou assim, nossa, o Ali falou tão bem de você, e ele me pede, eu não posso recusar, porque a gente é amigo de muitos anos. Então, eu já cheguei numa posição de privilégio, né? E aí, meu noivo chegou aqui em casa. Ei, meu amor, te amo. Gente, são parênteses, né? São parênteses carinhosos aqui. Ele tava, vem cá, amor, só dá vamos quebrar o protocolo? Vem aqui, dá um alô pro pessoal. Fala com... Oi, tudo bem? Gostoso. Eu não chamo ele de gostoso, chamo ele de gotoso, porque quando a gente ama, a gente fala assim, né, gente? E isso porque a gente tá falando de bolsa, presta atenção, gente. Aqui na Nil é assim, além da gente falar o conteúdo, ainda tem o bônus que faz canadense sarado atrás, que acabou de chegar do tênis, entendeu? Você vê que a gente é a melhor agência de todas, tá? Ainda tem bônus. Mas aí, gente, só voltando aqui, aí conversamos, ela falou, Lina, adorei você, ela falou, eu vou te ajudar. Aí ela mandou um e-mail para o diretor de recursos humanos responsável pelos estágios, falando, seleciona essa candidata, que eu já entrevistei ela, ela é ótima. E eu fui pré-selecionada. E eu só não fui, depois eu não quis seguir as próximas etapas do processo seletivo, porque eu acabei escolhendo ir para Atlanta, para os Estados Unidos, tá? Então, uma história, olha como que os professores, quando eles gostam da gente, isso eu tô contando um caso, tá, gente? Tem vários. O que eles fazem para ajudar a gente, tá? Outra coisa, gente, é possível acumular bolsas de estudo durante mestrado e doutorado, exceto quando você conseguir, no doutorado, existem umas bolsas que elas são anuais, é tipo assim, 30, 35 mil dólares na sua conta, tá? Que é um salário, que é para você poder se dedicar aos estudos. Aí, nesse caso, ela é uma bolsa que te bloqueia para receber outras bolsas, porque é um valor considerável, tá? Tá bom. Outra coisa, gente, você pode criar a sua própria bolsa de estudos. Tem bolsa que não vai estar no repertório, mas que é você construindo um relacionamento com o coordenador, com o professor, porque todo coordenador de programa e todo professor que é pesquisador, ele tem um orçamento anual. E ele decide o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Ele decide. Tá? Então, se você for excelente aluno, eu já vi estudante ganhando bolsa espontânea, porque nem pediu, mas porque está chegando no final do ano e o professor tem que gastar o orçamento dele, porque senão o ano seguinte ele não consegue renovar no mesmo valor, e ele dá um cheque para os melhores estudantes, por exemplo. Eu já vi isso.
tá? Por exemplo, eu ganhei uma bolsa que a princípio não existia quando eu estava fazendo mestrado. Eu fui selecionada para participar de um tour na Europa com um grupo de estudantes para a gente conhecer as organizações da União Europeia, 5 países, 3 semanas, viagem dos sonhos. Só que eu não tinha dinheiro, gente, eu era estudante, eu trabalhava 20 horas por semana, então, de fato, era uma viagem que custava US$ 3.000, o custo da viagem. E aí eu fui selecionada, liguei para o meu coordenador, que eu já tinha um bom relacionamento, né? E falei, Roberta, muito feliz que eu fui selecionada, só que, Roberta, eu não tenho os recursos financeiros para pagar a viagem. Será que tem como o mestrado? Eu não joguei a bomba na mão dele. Eu não falei assim, você pode me dar uma bolsa? Eu falei assim, não, será que não tem como o mestrado, la maîtrise, la coordenação, né, me oferecer uma bolsa? Fiz na terceira pessoa, né, para ficar a abordagem ser leve. Aí ele falou, Lina, claro, ele falou, $1.000 é suficiente para você? Eu falei, não, eu preciso dos 3.000, eu de fato não tenho. Aí ele falou, Lina, sem problema, me manda um e-mail explicando por que você precisa da bolsa, e-mail de apresentação, e me manda o seu orçamento. Qual que é? Ele sempre, gente, toda bolsa sempre vai ter carta de motivação, tá? E você vai ter que escrever uma carta para cada bolsa, tá? E você vai aprender isso logo no começo no coach acadêmico. Você vai saber Exatamente. como escrever. Então, fica tranquilo que Exatamente. isso aí você vai tirar de letra. Exatamente. Aí eu mandei um e-mail para ele explicando, me apresentando, mostrando que eu ia ser uma embaixadora responsável, que eu ia ser excelente representando a universidade na viagem na União Europeia, com as minhas notas, enfim, apresentei meus argumentos. Depois ele tinha me pedido para eu colocar meu orçamento, qual que era o meu custo fixo, a minha renda. E eu dei os números verdadeiros. Falei, olha, meu salário é X e meu custo fixo é isso. E eu dei o meu custo fixo detalhado, aluguel, alimentação. Daí mandei para ele. E mostrei que o que sobrava por mês era o dinheiro que eu ia economizar para comprar passagem e pagar a alimentação da viagem. Aí ele me respondeu, falou, menina, pode vir buscar seu cheque de $3.000. Não sei como for, vem buscar seu cheque de $3.000. Só isso, tá? Então essa bolsa não existia, eu criei ela. Eu criei a minha oportunidade. Então não tenham medo de criar oportunidade. Como é que você cria oportunidade? Antes, construindo relacionamento, você não, né? Se você não chegou out of the blue, do nada, no coordenador, oi, quem é você, Quem é né? você? Então, construa relacionamento antes e de forma desinteressada. Não vai construir relacionamento. Eu quero construir relacionamento Eu vou pensar porque na eu bolsa. quero uma bolsa. Não é nada disso, não. Se interesse pelo ser humano que está na sua frente, tá bom? É Se isso aí. interesse de verdade. E aí, quando chegar o momento, vai ser muito mais fácil, porque vai existir uma empatia, já existe uma relação de confiança, né? E aí fica muito mais fácil, porque a gente não existe imparcialidade em processos seletivos, tá? Se existe alguém que vai com essa cara, que já conhece o seu histórico, sabe que você é excelente aluno, que você é uma pessoa agradável, leve, com inteligência emocional, a tendência é que você seja selecionado, tá? Essa é bem a verdade, tá bom? E, gente, carta de motivação, quero pontuar de novo. Todos os programas, todas as bolsas vão exigir que vocês escrevam uma carta de motivação se apresentando, explicando por que você precisa daquela bolsa, por que você merece aquela bolsa, tá? Então, e o que você está realizando, né? Qual que é o objetivo? Se é bolsa de mobilidade que você está pedindo, você tem que explicar que você está indo fazer um estágio internacional, que você foi selecionado de 10 candidatos, você foi selecionado, né? Que é um estágio pertinente para sua carreira, porque você vai trabalhar com a área X, tá? Então, você pode... é uma bolsa para uma bolsa por área de pesquisa, então você tem que dissertar na sua carta de motivação o que é essa área de pesquisa, qual que é o objetivo da sua pesquisa, quais são os resultados, a hipótese, a problemática, tá? Então isso é muito importante. Gente, vocês estão tão caladinhos, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Para mim é um ou outro. Teve uma pergunta do Gabriel, não está muito relacionada, quer dizer, eu não sei se ele quer fazer um mestrado, mas, André, para mim, que vou aplicar agora para o PR e tenho um PGWP, posso estudar no período dos 2 anos que aguardo o PR? Gabriel, não, porque você tem um PGWP, né? O PGWP é um visto de trabalho e ele não te permite estudar. Se você quiser estudar, você precisa aplicar um visto de estudante e aí sim você vai poder estar seguindo o teu programa. Tem que ver também como é que você aplicou o teu CSQ. Se foi por você não pode estudar na sequência, porque se você fez um programa de estudos
o objetivo do Quebec é que você trabalhe, por isso ele não deixa você ter estudar de novo até você ter a sua residência. Mas se for para sua esposa, por exemplo, ou para o seu esposo, não sei, pelo seu acompanhante, né, aí talvez você possa. Então, para estudar, precisa do visto de estudante, independente se está esperando a residência ou não, e precisamos avaliar se você precisa ou não, se você pode ou não, baseado no programa que você fez anteriormente, para não atrapalhar a sua aplicação da residência. Então, é importante ver isso. É importante. Então, André, quando a pessoa faz o programa de estudos, depois ela só pode estudar de novo quando sai a residência permanente. Isso ela mesmo. não pode estudar mais, é isso? É isso, é isso. É porque eu não sei qual dos dois foi o aplicante principal. Eu acho que quem foi, no caso do Gabriel, foi a esposa dele. Então, ele não está amarrado por ser o aplicante principal. Ele poderia, a princípio, fazer um visto de estudante e seguir a vida, né? Então, é só isso. Mas, normalmente, se você já estudou, se você está aplicando o PEC, o foco é o mercado do trabalho. A gente está dizendo cada vez mais aí. Então, não é para você estudar, é para você ir trabalhar, literalmente. Né? Por isso. Tá, então, o que é possível fazer, talvez, é programas em tempo parcial, né? Você pode fazer programa à noite, escolas de educação permanente, né? O que não pode estudar em tempo integral. Isso. Mas você fazer uma formação mais curta ou parcial, aí é possível com o visto de trabalho, né? Nas universidades tem formações à noite, tá? Chama École d'Éducation Permanente ou em inglês Continuing Education. O Paulo falou que, acho que a Lina já comentou, mas gastronomia é melhor no college do que no mestrado, né? Sim. Gastronomia só no college, Paulo, não tem na universidade. Show de bola. Tá bom? Bom, pessoal. Pergunta, gente, sobre as bolsas? Não tem. Aproveita, gente. Todo mundo 100%. Qual é o tema da nossa próxima live, Lina? Terça-feira. Dicas para alta performance acadêmica, para você... Porque não adianta entrar na universidade e depois não ser um super estudante, né? Tem que ir excelente do início ao fim. Então, eu vou dar dicas para o pessoal poder arrasar na universidade. Show. A Melo está dizendo que está anotando tudo, que já vem há algum tempo estudando a melhor forma e se organizando para fazer um mestrado na Universidade de Sherbrooke. Havia mencionado isso a Lina. Parabéns, Lina e André. Ai, que bom. Obrigado. Eu tô aqui em Sherbrooke agora, né? Tô passando esse período de pandemia aqui em Sherbrooke com o Hugo. E a universidade aqui é maravilhosa. Sherbrooke é uma universidade super reconhecida. Tem muitos programas também, muita oferta de bolsa também, viu? Vale a pena. Sherbrooke é uma cidade menorzinha, 1h30 só de Montreal. Ótima qualidade de vida. Pode ser uma excelente opção também. Mestrado em Relações Internacionais sem inglês. Não tem como, né, Lina? Ou tem? Fazer um mestrado de Relações Internacionais sem ter o inglês. Não dá. Mesmo que você faça um mestrado em francês, vai ter muita leitura em inglês e Relações Internacionais, o básico é falar inglês, né? Não dá nem para conversar. Na área de publicidade, mestrado tem? Tem demais. O que é fundamental nessa área, que é a área de comunicação, né, Thales, é dominar muito bem o idioma. Nessas áreas eles pedem um nível C1, tá? Seja inglês ou francês. Você tem que ter, porque o idioma é protagonista, tá? Então, esses programas na área de comunicação, é fundamental o idioma, a nota C1. Maravilha. As bolsas por notas são concedidas ao final de cada termo? Não, ao longo, elas têm datas, são várias, então elas têm várias datas ao longo da sessão, tá? Tem bolsa que vai pedir o seguinte, para você completar uma primeira sessão e ter notas, né? Tem bolsas que você se torna elegível depois que você tem as suas primeiras notas, aí que você consegue aplicar para elas. Isso acontece. O Eduardo pergunta sobre o nível de idioma exigido. Depende, né? Depende do curso, depende da área, depende da universidade, mas geralmente de B2 para cima, né, Lina? Exatamente. No site, muitos vão falar B2, mas se for a área de humanas, né, letras, comunicação, direito, eles vão pedir nível C1, tá? Mas qualquer programa, na real, para a universidade, gente, o ideal é C1, porque B2 a pessoa ainda passa aperto. O ideal para tudo. Beleza. A Jelly pergunta, uma vez aceita na universidade, uma bolsa tem que ser sempre ligada ao grupo de pesquisa, da pesquisa que a pessoa está fazendo?
Não necessariamente, Diário, porque tem vários, como eu expliquei, tem várias categorias, né? Então tem de excelência, de mobilidade, bolsa para mulher, bolsa por etnia, bolsa porque você vai apresentar um artigo. Então tem bolsas que elas são para você como estudante, né? O indivíduo, tá? Show. O Paulo está se formando em administração e ele quer saber se tem algum mestrado nessa área, por exemplo, administração pública. Tem demais. Aqui em Montreal tem a ENAP, né, que é a École Nationale d'Administration Publique, a McGill, a Concorde, o DM também tem programas na área de gestão, tá? Que, enfim, não precisa ser só exatamente na escola de administração pública, mas tem universidades que oferecem programas na área de gestão pública também, tá? A Ana fala, Lina, há muita oferta de bolsa para ciências humanas, como história e geografia? Tem para todas as áreas do saber, Ana. Todas as áreas, tá? Viu, gente? Não é específico por área, tem algumas que são por áreas, mas como a Lina bem citou, tem outras que são focadas literalmente nos estudos, né, no indivíduo. Mestrado. Você está fazendo mestrado? Mestrado e tem a bolsa lá disponível, tá? Pessoal, então se vocês querem aplicar ao mestrado ou doutorado, querem aí ter grandes chances de conseguirem bolsas, entre em contato com a gente, agende o seu coach acadêmico e a Lina vai ajudar vocês a montar esse dossiê de forma irresistível, vai ensinar vocês essa técnica de como escrever essa carta de motivação, como montar o dossiê de uma forma com que vocês possam minimizar o impacto financeiro, o custo financeiro dos seus estudos aqui. E aí vocês vão ter uma melhor qualificação profissional, melhor qualificação acadêmica e, além de tudo isso, poder aplicar depois para ficar aqui, ter uma vida de forma permanente no Canadá. Então, seja se você busca para sua carreira, voltando para o seu país de origem, ou se você busca para ficar aqui de forma definitiva, não perca, coach acadêmico, é só mandar uma mensagem aqui para a gente no direct, ou então mandar no nosso e-mail, enfim, na descrição dos vídeos ficam os nossos contatos. Eu sei que teve uma pergunta antes se a live fica salva, sempre está lá disponível, o nosso IGTV vai para o YouTube também, então fique à vontade, compartilhem com aqueles que perderam o conteúdo, vai ficar salvo lá para a eternidade, para que vocês possam consumir isso, né, e fazer aí do plano de vocês mais real. Lina, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre maravilhoso estar aqui com você, com esse público tão gostoso. Obrigada, gente, pelo carinho. Terça-feira que vem, a Lina vem trazer para vocês às 11 horas de Montreal, ao meio-dia do Brasil, a estratégia de como ter uma melhor performance acadêmica. Então, venha se tornar um estudante de alta performance no Canadá. Não é qualquer um, mas é um estudante de alta performance. Não perca. 11 horas de Montreal, meio-dia do Brasil, ativa aí o sininho que quando a gente entra online, vocês ficam sabendo e podem participar aqui com a gente. Abraço, legal. Lina. Até terça-feira. Chamaram aqui, boa noite, André, gente boa. Concordo, gente boa. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.